Fala pessoal, algumas pessoas adoram fazer coisas estranhas. E elas são completamente indiferentes ao que os outros pensam sobre isso, mesmo que todos riam e apontem os dedos para elas. No vídeo de hoje reunimos para vocês justamente essas pessoas e suas criações, umas construções diferentes feitas por elas mesmas. Muito provavelmente os amigos dessas pessoas achavam as ideias completamente absurdas, mas veja só o resultado delas. Vamos lá. Cidade Key Local. Será que uma pessoa consegue construir uma cidade inteira? A resposta é sim, se a pessoa for Ed Key Local. Esta pequena vila localizada nas profundezas do Arizona parece basicamente uma cidade fantasma. Tem uma igreja, um barco e até um cemitério, mas ao contrário de outras cidades com o espírito do Velho Oeste, esta aqui ainda está viva. Ed Key Local começou a construção de sua própria cidade nos anos 60. Ele fez tudo sozinho, sem nenhum equipamento especial. A única coisa que o Ed tinha era sua caminhonete velha. Mas por que construir uma cidade inteira? O que aconteceu foi que esse homem simplesmente não conseguia encontrar seu lugar nesse mundo, e então decidiu construí-lo com suas próprias mãos. Observatório no quintal. Jonathan Fay vive uma vida dupla. Talvez ele possa ser considerado um tipo de super-herói. Durante o dia ele trabalha no campo do desenvolvimento de softwares, mas quando o sol se põe, ele abre uma janela para o céu. Jonathan é um astrônomo amador que projetou e construiu um verdadeiro observatório em seu quintal. Lá ele colocou seu telescópio de 12 polegadas para observar nebulosas e fotografar galáxias. Não é um Hubble, é claro, mas não é nada mal. A princípio, Jonathan acomodou seu telescópio na varanda, mas a iluminação e a vibração da casa estragavam constantemente as suas fotos. A esposa do astrônomo não pensava em interromper suas atividades domésticas habituais por causa da paixão do marido. Foi então que o Jonathan decidiu criar seu próprio observatório. O homem construiu a maior parte dele por conta própria, embora tenha contado com a ajuda de seus amigos e filhos. Mas nenhum construtor profissional participou da obra. O mais difícil foi fazer a cúpula. Afinal, a maioria das ferramentas simplesmente não foi criada para fazer coisas circulares com a ajuda delas. Mas no final deu tudo certo. Jonathan pode passar longas horas no observatório e em determinadas épocas ele olha as estrelas todas as noites. Mas às vezes se esquece do espaço por algumas semanas, mas sempre acaba voltando ao seu telescópio. Vila dos Hobbits. Em Pembrokeshire, no país de Gales, estão aparecendo cada vez mais belas casas artesanais. Essas pequenas residências são feitas de materiais naturais, locais ou até mesmo de sucata. Tudo isso para deixar a sua construção a mais ecológica possível. Além disso, os habitantes desta vila Hobbit cultivam independentemente a maioria dos produtos que consomem. Tudo começou há mais de 10 anos com Simon e Jasmine Dale, e desde então o casal já acumulou muitos seguidores. Eles não só constroem casas parecidas com as dos Hobbits do Senhor dos Anéis, mas também plantam árvores e arbustos. Aqui crescem frutas como, por exemplo, maçãs, peras e ameixas. É possível encontrar também azeitonas, espinheiros e avelãs, muitas frutinhas vermelhas e até mesmo lúpulo. Todas as casas estão ligadas a painéis solares, assim seus habitantes obtêm eletricidade para iluminação e o uso de aparelhos eletrônicos. Adicione a isso tudo uma pequena central hidrelétrica particular e você terá uma pequena vila ecologicamente limpa, completamente autossuficiente. Isso é praticamente o céu na terra. Bem, só é preciso ter cuidado com os Nazgûls. Casa numa torre de incêndio. Na infância, muitos construíam casas nas árvores. Mas que tal uma casa na árvore sem uma árvore? Foi mais ou menos isso que o Dabney Tompkins e Alan Coley construíram. Um belo dia, eles descobriram sobre a existência das torres de incêndio. Antigamente, elas eram usadas para monitorar grandes áreas e rapidamente detectar possíveis incêndios florestais. Hoje em dia, a maioria dessas torres foi substituída por satélites, mas as torres em si não desapareceram. No começo, Tompkins e Coley simplesmente alugaram alguns desses edifícios, mas depois compraram um terreno e, com a ajuda de um engenheiro local, construíram sua própria casa na árvore sem uma árvore. Tudo isso levou cerca de 1 ano e meio, durante o qual nenhum dos dois trabalhou. Eles simplesmente se demitiram e se mudaram para o interior. A princípio, eles pensaram que seria muito chato, mas na realidade tudo foi diferente. Os dois foram atraídos por um ritmo de vida mais leve e agora se sentem felizes. Na casa deles tem apenas um cômodo, o qual combina a cozinha, a área de jantar e a sala de estar com 2 poltronas confortáveis. Além de 2 camas, tem outra no andar de cima e neste quarto tem uma vista fantástica.
No entanto, é possível admirar as belezas da natureza de qualquer lugar da casa na torre de incêndio. Aqui é tudo muito tranquilo. É um verdadeiro paraíso para os moradores de uma cidade grande acostumados ao barulho constante. Casa do Sol. Estamos acostumados com a ideia de que a maioria das casas tem uma forma retangular, ou que elas sejam pelo menos angulares. No entanto, esta residência perto de Ekaterimburgo, na Rússia, parece a cúpula de um observatório. Ao olhar esta casa redonda, a impressão que temos é que as pessoas que moram aqui são incomuns, criativas, e isso é mais ou menos a realidade. Em 2009, Alexander e Anna compraram um terreno enorme a 120 quilômetros da cidade grande, onde construíram uma casa. Alexander é arquiteto e Anna é artista e designer, então eles fizeram tudo sozinhos. Na cúpula, eles adicionaram uma torre e uma entrada em estilo eslavo. Dessa forma, a casa se tornou única, mesmo entre outras estruturas abobadadas. Alexander e Anna chamam sua residência de Casa do Sol e seu interior é tão incomum quanto a parte de fora. A cúpula é feita de tábuas e isolamento térmico e revestida de ambos os lados com um material ecológico. A parede principal e de suporte da sala é feita de adobe, um material de construção à base de argila e palha. Esse material foi preparado sem a ajuda de nenhuma máquina, foi apenas amassado com os pés. No centro da sala tem uma lareira. Quando a casa está sem energia, Anna a utiliza até para cozinhar. No futuro, a família vai construir no terreno uma mini cidade, com 2 hotéis e vários itens para as crianças se divertirem. Ônibus escolar antigo. Ao ver um ônibus escolar, não pensamos em conforto e nem que esse lugar pode se transformar em um verdadeiro lar. Estamos falando literalmente de uma casa e não de um meio de transporte muito querido. No entanto, um cara chamado Charlie Kern realmente vive em um ônibus escolar antigo. Além disso, ele sabe como transformá-los em verdadeiras casas dos sonhos. Em 2014, Charlie construiu a primeira casa a partir de um ônibus escolar. Naquela época era um projeto único que ele construiu para si mesmo. No entanto, com o passar do tempo, Charlie percebeu que poderia criar essas casas para outras pessoas. Hoje em dia, qualquer pessoa pode encomendar uma casa em um ônibus, basta ligar para o Charlie e combinar os detalhes. Obviamente, esse capricho custará muito dinheiro, mas sua casa será definitivamente única, mesmo entre outras casas sobre rodas. E sim, mesmo com todas essas decorações, elementos aconchegantes e dispositivos essenciais para a vida, os ônibus de Charlie continuam em movimento. E imagine só que você está parado em um ponto de ônibus e, de repente, para praticamente um palácio para pegar você. Nesse caso, concordamos em voltar à escola. Adega. Seu vizinho de repente começa a cavar uma cova de 6 metros no quintal dele para um container de transporte. Você provavelmente achará que esse vizinho tem problemas na cabeça. E se ele não só cavar, mas fizer um buraco enorme, colocar o container ali e despejar concreto no local? Não, isso não é uma preparação para o fim do mundo, nem o container é um futuro bunker para se esconder de alienígenas. Na verdade, essa é uma maneira de criar uma adega perfeita que vai durar várias centenas de anos ou até mais. A princípio, em um local como esse, você pode armazenar não apenas vinho, mas também alguns artefatos antigos. A estrutura os conservará. Casa-ovo. Uma casa flutuante em forma de um ovo. Você provavelmente deve estar se perguntando por que construir algo assim. Bem, por que não? Este projeto foi concebido pelo artista Steven Turner. A casa-ovo foi feita às margens do rio Ballie, no Reino Unido. Segundo o artista, a inspiração para este projeto foram os ninhos de aves marinhas e de aves locais. Turner planejava morar na casa-ovo por um ano inteiro para experimentar o máximo contato com as marés, a vida selvagem, a chuva e o sol. Sendo uma pessoa realmente criativa, ele queria refletir a relação de tudo neste mundo, dos menores invertebrados aos maiores mamíferos. Além disso, ao longo de um ano inteiro é possível ver o que acontece com a superfície do ovo e também repensar isso de forma criativa. E não pergunte como, isso é algo que o Turner sabe. Não tem eletricidade a bordo da casa-ovo, mas tem uma mesa, uma rede, uma pequena cozinha e uma pia. Tem também um banheiro portátil e um chuveiro ecológico. A energia consumida pelo artista é fornecida por painéis solares e permite que ele carregue seu telefone, sua câmera digital e seu laptop. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas.
Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.